E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante para a área de pesquisa acadêmica de todas as áreas, física, química, biologia molecular, o ciência da computação. Todas as áreas têm que entender o que esse post da Science falou recentemente, dia 27 de junho desse ano, falando sobre papers zumbis, né, artigos zumbis, artigos acadêmicos zumbis, né, que simplesmente não morrem, né. E o que esse post vai falar? Eles vão falar aqui sobre, principalmente sobre um cara em específico chamado Yoshihiro Sato, um japonês da área de nutrição, né? Que foi visto como não só alguém cometendo fraude, mas alguém cometendo erros na sua pesquisa, né? Relacionada a uma questão biomédica e, portanto, de segurança também aos seus pacientes, ao ponto deles verem que tudo leva a pensar, né, que nessas pesquisas, né, do Yoshihiro Sato, é, alguns pacientes foram tratados erroneamente, né? Que sofriam de osteoporoses e outras patologias. Então, isso daqui é um problema, porque os papers deles foram retratados, né? Cerca de mais de 24, né? Os artigos que ele coautorou foram retratados. E isso, tipo, pode ser até o número de papers de uma vida, talvez. Se a pessoa não é um acadêmico tão prolífico, então é bastante coisa. Praticamente o trabalho dele de toda, talvez de grande parte da vida dele foi retratado, né? Isso não só afetou ele, porque eles começaram a pesquisar, né? E parece que 27 artigos, né, ou mais, que citaram o trabalho do Yoshihiro, que foi retratado, não, depois de descobrir isso ou não, de repente eles nem sabiam, mas, que às vezes referencia, por exemplo, você tem 150 referências no seu artigo, você não vai ficar vendo se um foi retratado ou não, não é uma coisa simples de se fazer. Não é como se você lembrasse todos os artigos que você cita. Eu difícil, se eu ler uma coisa que eu escrevi e ver os artigos, eu sei o que é cada um. Tipo, eu lembro mais ou menos o que eu li e o que tá falando no paper. Mas não tem como você simplesmente conseguir analisar tudo isso, porque de repente você publica. De 24, por exemplo, artigos que se publica. Cada um tem umas 50 citações diferentes. É realmente, não é tão simples assim você é, tirar uma citação ou outra porque foi retratada, né? A não ser que ela realmente tenha impactado seu paper. De repente você tá usando um artigo de alguém, um método de alguém na área biomédica. Aí no caso vai fazer diferença, mas eles falam disso aqui depois. Mas a questão é que, no geral, dos artigos que eles viram nesse estudo, né? 88 dos artigos que foram citados, de papers retratados, eram de reviews ou guidelines clínicos, né? O que são paper review na área de medicina, né? É relacionada a, tipo, por exemplo, no caso osteoporose ou câncer de mama, um review ou guias clínicos é basicamente o cara vai fazer a revisão do estado da arte daquele tema. Então, vamos supor que sobre câncer. O grupo de pesquisadores que vai fazer o review vai pegar todos os papers principais importantes nessa área e vão falar sobre eles, sobre qual que são as novas técnicas, os novos medicamentos e métodos para tratar pacientes com tal patologia, né? Então, é uma forma de você conseguir, ah, tipo, porque normalmente são muitas pessoas que leem esses artigos, de repente um grupo de 10 pessoas lê 200 artigos, por exemplo, e aí faz esse review, aí tem até algumas tabelas. Na área da ciência de computação eu vejo muito, né? As tabelas mostrando cada método, qual é o melhor. Na área de, por exemplo, criptografia quântica, eu lembro de um review paper que foi muito bom, que mostrou todos os métodos, por exemplo, na área criptográfica recente, que são os melhores na questão de criptografia quântica para computadores quânticos, né? Embora seja algo mais teórico. Mas esses papers reviews são bem importantes. E na área biomédica, de repente, um médico lê esses reviews e usa para
recomendar os medicamentos aos pacientes. Se um artigo é retratado e o médico não sabe, de repente, pode acontecer, tipo, isso aqui no mundo todo, de repente um médico num país específico vê o paper e recomenda um medicamento que para um paciente com um negócio terrível e que no fim não vai salvar a pessoa, pode até piorar. E essa questão de, principalmente na biomédica, né, que tem muitos papers que são retratados e que de repente as pessoas nem sabem. Então, nesse blog eles falam sobre essa pesquisa que eles fizeram contra, achando evidências contra esses outros problemas, né, relacionados a esses papers zumbis, né. Tem uma parte aqui que eles chegam a falar sobre a documentação do problema, né? É, por exemplo, mandando e-mail para autores de jornais para corresponder com eles e falar sobre isso, né? Pô, tem papers que estão citando artigos retratados. Então, o que vocês vão fazer sobre isso? Por exemplo, vamos supor que tem um artigo tal, no jornal tal, e uma das citações foram retratadas. Então, eles citaram um paper que foi retratado. E aí, o que eles deveriam fazer? Ou de tirar essa citação do paper, ou marcar ali, ó, tal paper foi retratado. Então, de repente esses papers recomendam, como por exemplo, você tá lendo um artigo sobre osteoporose, por exemplo, e você viu uma tese citada de tal pessoa. Às vezes você vai na tua tese, vê se ela é boa e depois reusa, mas de repente você nem sabe que essa tese foi, é, que ela foi retratada. Então por isso é extremamente importante que haja formas, principalmente do Google Scholar, EndNote, LibKey, Zotero, que são ferramentas para de você gerenciar artigos acadêmicos, né? Principalmente o Google Scholar, de conseguir achar as citações. Tem um site que eu deixo na descrição que publica os papers retratados para uma lista, mas normalmente não tem como você saber se o paper foi retratado ou não. Então por isso é um problema de que às vezes um paper que foi retratado, ele continua sendo usado, ele não morre, ele continua sendo usado, citado, mesmo que todo mundo saiba que ele é um nicho, ou que uma parte de pessoas saiba que não funciona, né, que os métodos estão errados ou algo do tipo. Então, de repente, artigos do Yoshihiro Sato, de repente por pesquisadores da Índia, do Brasil ou de outro lugar que não sabe que estão sendo retratados, estão sendo usados e de repente tem implicações médicas nisso, né? Pessoas recomendando coisas erradas para pessoas com osteoporoses. E não só ele, não é só esse cara que fez um paper que merece ser retratado. De repente, na área biomédica tem milhares de papers que precisam ser retratados e não foram ainda. Talvez porque não descobriram que o método não funciona ou algo do tipo. Então, por isso que é extremamente importante para todas as áreas, principalmente para a ciência biomédica, de conseguir reproduzir experimentos, que é a crise da reprodutibilidade, né? Que é a crise relacionada à reprodução de experimentos que talvez nem funcionem, que é um problema que eu já falei em um vídeo no canal, uma série. E além da crise da reprodutibilidade de os papers que forem retratados para ter uma forma de catalogar eles e conseguir que pesquisadores achem esses papers retratados e não usem na sua pesquisa. Depende um site que tem, você pesquisa lá, papers retratados na área de câncer. E aí vai estar lá os principais, de repente os que mais foram citados, que foram retratados, e para você saber qual que tá, que você não pode citar no caso, né? Porque às vezes, tipo, não tem como você saber que o negócio tá ruim, né? Você lê e pra você tá certo aquilo. Mas quando tem várias pessoas analisando algo, fica mais fácil de saber se esse método é ruim ou não. Que às vezes uma pessoa só não vai achar. Então é isso. Esses papers zumbis não existem na área biomédica. Embora a área biomédica é o que mais tem, porque é a área que mais tem sofrido com a crise da reproducibilidade, né? Tanto a área da psicologia também, de os caras fazerem o paper, um experimento,
chegarem com uma conclusão e no fim alguém vai tentar replicar isso e falar, ó, eu não consegui reproduzir seu paper. Aí outra pessoa tenta reproduzir também. E aí, se muitas pessoas reproduzirem e não conseguirem os mesmos resultados, o que que vai acontecer? Vai, aquele paper vai ser retratado. E isso é algo natural, é algo bom. Os pesquisadores não deveriam ficar bravos que seus papers são retratados, deveriam ficar felizes. De repente, pessoas podem até recomendar medicamentos, de repente, ou é, estudar proteínas que talvez não façam o que o seu paper está dizendo e são inúteis. E esses papers zumbis realmente criam trabalho inútil na área científica. Então é isso, até o próximo vídeo. Até mais.